No dia 27 de junho de 2024, uma tragédia mudou para sempre a vida de Michele Norberto Gonçalves. Em um grave acidente registrado na estrada vicinal Fuadad Haddad, que liga Assis a Palmital, ela perdeu duas das pessoas mais importantes da sua vida: o pai, Carmo Norberto Gonçalves, de 60 anos, e a filha Emily Eloá Gonçalves Pereira, de apenas 1 ano de idade. 2 anos depois da tragédia, Michele ainda convive com a dor da perda. Em entrevista, ela desabafa, pede justiça e cobra mais rapidez no andamento do processo. Eu acho que para uma mãe é difícil, você não consegue dormir, você fica pensando e pensando, remoendo, por que que o de fulano já deu certo, prendeu, e o meu não? Por quê? Por que tanta enrola? Eu queria, sei lá, tem que fazer alguma coisa por eles, né? É a vida do meu pai, da minha menina. E aquele dia a gente estava tão feliz que no outro era meu aniversário. E a gente pegou e foi buscar umas coisas em Cândido Mota. E na pista tava tudo calmo, não vinha ninguém, não tinha ninguém na pista. Então, ali antes, eu tava dando mamar pra minha menina antes de chegar na rotatória ali, até tava ponhando ela ali na cadeirinha e tudo. Assim, eu tinha visto ele vindo correndo. E assim que ele chegou mais perto, meu pai gritou. No que meu pai gritou, meu Deus, ele tentou desviar um pouquinho, mas não conseguiu. E eu segurei ela ali na cadeirinha ali e disso já veio uma batida muito forte e eu fui lançada pro chão, eu e ela. Ela ficou no chão perto de mim, mas eu não consegui ver ela. Quem viu o acidente fala que ela rachou toda a cabecinha e eu acordei no chão ali de ladinho. Aí comecei a lembrar o que tinha acontecido. Aí fui lembrando, aí a hora que eu tentei virar de frente, que eu tava de lado, o meu braço caiu e ele quebrou e eu tava com muita dor e eu tentando levantar e veio uma moça por trás de mim me segurando, não deixou eu levantar. E meu pai já tinha morrido, né? E a nenê e eles não fazia barulho nada e eu só falava assim: ele já morreu, cadê meu pai? Cadê minha menina? Minha menina não chora, minha menina chorava e não chora, e não chora. E aí eu já vi os socorristas ali passando com um saco tipo alumínio, e cobrindo ali perto e eu não conseguia ter visão. E assim fui levada para o hospital e lá eles falou para mim que eles faleceu. Uma coisa, eu só peço justiça pela vida deles, né? Porque, ai, gente, quem é mãe, quem é pai, quem é filho, vai entender a dor minha, vai entender. Olha, é muito sofrido. Eu passava dia e dia, eu ia num lugar, chorava, eu ia no outro canto, chorava, eu ia no banheiro, chorava. Às vezes eu nem chorava tanto perto da minha outra menina, porque eu tenho uma menina de 10 anos, né? E eu não chorava muito perto dela, mas onde eu ia, eu chorava. Não tinha uma perda. No dia do meu aniversário, eu enterrei os dois. E em Andirá, meu pai mora em Andirá e Andirá encheu de gente lá no velório deles, todo mundo chorando, todo mundo se comoveu com aquilo dos dois. E meu pai era uma pessoa, todo mundo gostava muito dele. Ele vendia CD lá em Andirá, então todo mundo gostava. Meu pai não tinha rixa com ninguém, nada, muito bonzinho. E eu só peço esse apelo, gente. A justiça andar mais logo com isso. Depois de 2 anos, né, essa dor, ela não passa. Eu queria que você falasse, porque quando você conta essa história, provavelmente é como se você estivesse vivendo ela de novo, né? Nossa, quando eu conto, eu lembro certinho. Certinho. No dia. E foi um dia tão gostoso aquele dia, parece que, não sei. No dia eu tirei foto, eu fui na Luana, tirei uma foto, ela tinha feito 1 ano. E 1 ano, ela já tinha feito 1 ano e 1 mês. Só que eu nem fiz festinha, nada, porque ela ficou doentinha. Eu falei assim: ah, acho que eu vou fazer uma festa para ela com 2 anos. E agora eu vou fazer um ensaio, né, para guardar aquelas lembranças. Ainda falei: pai, vamos junto comigo? Meu pai era tudo. Vamos, pai? Ah, vamos. E ele foi.
E a gente tirou aquelas fotos e ele falava assim: "Nossa, que menina bonita", e ela toda feliz, ele também. Aí, quando foi à tarde, eu falei assim: "Pai, vamos lá buscar as coisas e nós já vai pra onde irá, né? Vamos ficar junto". Ele falou: "É, amanhã é teu aniversário, vamos ficar tudo junto, porque nós gosta de ficar junto, né?". E acontece isso. E acontece isso. Acho que é o pior dia. E é uma coisa assim que você deita na cama, você lembra daquilo. Eu tive que tomar uns remédios muito fortes no começo e aquilo me deixava muito, sei lá, muito para baixo. E aí eu comecei a pedir para Deus: "Deus, eu não preciso tomar esses remédios, só vai tirando isso de mim, essa angústia. Eu não consigo dormir mais, eu não conseguia dormir. Só ficava lembrando na hora daquele acidente, na perca dela. Ela tava tão bonita, tava quase falando mamãe, vovô, os dentinhos nascendo, tava linda". Ai, gente, é muito triste, muito triste. E, Michele, essa pessoa, né, o motorista do carro, durante esses 2 anos, você teve algum contato? Você conheceu ele? Vocês já foram para tribunal junto? Como que tá? Como que foi esse tratamento? Então, eu não conheci ele não veio assim, dar um apoio e falar, né, assim, chegar perto de mim, falar alguma coisa, meus sentimentos, alguma coisa, mas não veio. E até agora não fui, não conheço ele, prefiro assim, acho que nem conhecer ele para mim não ficar assim, hora de dormir, ficar pensando no rosto dele, o jeito que ele é. Então, acho melhor não deixar para os advogados, deixar para as autoridades cuidar disso, né? E tá atrasado, né? Deveria dar mais atenção no meu caso, pela morte do meu pai. Eu quero assim, que a justiça faça isso pela vida do meu pai com a minha menina. Que a minha menina, ela teria, assim, a vida toda aí pela frente, né? Meu pai já tinha 60 anos. Ele ia fazer 61. Mas a minha menina tinha uma vida longa pela frente. Tinha tudo, né? Hoje Deus me abençoou, eu tenho mais uma menininha. Tenho essa de 10 anos e tenho uma menininha de 8 meses. Só que não tampa o lugarzinho da outra. Não tampa. A outra é a outra, né? E essas são elas. Graças a Deus, assim, veio essa menininha, trouxe uma alegria para minha casa. Muito, nossa, aquela alegria. Mas não tampa ela. A dor e a lembrança do meu pai não tampa. O advogado que representa a família de Michele, Rafael Costa, explicou como está o andamento do caso na justiça e quais são os próximos passos do processo. Nós estamos trabalhando dentro do Código de Trânsito, tá bom? Dentro do Código de Trânsito, o que nós temos hoje? Nós temos a imprudência de homicídio que ele cometeu de forma culposa, pela imprudência cometida dentro do veículo automotor, tá? Nesse fato, existem diversas nuances dentro do processo, e independente se concorda ou não concorda, se há que haver uma mudança em relação. Isso aí agora, neste momento, a gente tem que ver o que está nos autos e o que está sendo apresentado. E o que está sendo apresentado é isso. Então, eu tenho um homicídio culposo na direção de veículo automotor, onde não há o dolo, nem o dolo eventual, tá? Então, está qualificado como a imprudência dele, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma pena mínima e uma pena máxima. Então, eu tenho 2 homicídios, que um vai nortear a pena, o outro vai servir como uma parte de dosimetria, porque o Código Penal assim determina, tá? Mas nós ainda temos a lesão grave que ela sofreu, tá? Então nós temos 3 situações aqui distintas. Hoje o processo foi devolvido com cota do Ministério Público para a delegacia, foi feita uma primeira devolução para que a família informasse qual o valor pecuniário que seria suficiente para acalmar a família da vítima. Beleza? Isso que foi feito primeira vez.
Nós estivemos na delegacia, foi relatado, uma situação muito difícil. E agora retornou para a delegacia para que a pessoa que causou o acidente venha dizer se ele tem condições financeiras de arcar com aquilo. Vamos supor que ele tenha, e ele fale, não, eu vou pagar. O que o promotor está querendo fazer é um acordo de não persecução penal. Então, ele repararia um dano e o processo, teoricamente, acabaria nesse acordo de não persecução penal. Então, a fase que se encontra hoje ele está na delegacia de polícia tentando localizar a pessoa para que ela possa fornecer esse tipo de informações. A grosso modo, nós que somos familiares, eu que tenho família, tenho filha, é difícil a gente conduzir uma mãe e um pai e uma filha para dentro de uma unidade policial para nós podermos olhar para a família e falar assim, quanto vale a vida do seu filho, da sua filha? Quanto vale a vida do seu pai? Difícil, né? Nós extrairmos isso, a gente colocar isso na mesa num certo valor, quanto que vale num acordo de não persecução penal, não é? Mas, cumprindo as regras do que tem que fazer, tanto que foi eu que coloquei, eu não permiti que eles colocassem dessa situação, por entender uma certa fragilidade da família para fazer isso, tá? Hoje, qual é o entendimento que eu, como assistente de acusação e como advogado da família, tenho? Eu tenho que, no meu entendimento, nesse caso não cabe um acordo de não persecução penal. Salvo as divergências de qualquer colega do Ministério Público, na minha concepção não cabe, tá? Então vamos lá, eu vou tentar enumerar para você poder entender. Eu tenho 2 homicídios, como eu já disse, é Código de Trânsito Brasileiro? Sim, mas eu tenho 2 homicídios, tá? É um pai e uma criança, tá? Que geraria um pouco mais de comoção, mas a gente tem que ficar bem claro que não importa a idade da pessoa. Homicídio é homicídio. Não existe muito homicídio, pouco homicídio, muita vontade, pouca vontade. Vontade é vontade. Nós temos essa situação. Tem 2 homicídios e a lesão grave da Michele, tá? Então, se você for colocar nessa circunstância, tendo um homicídio qualificado pelo tanto de pena, mais o aumento pelo outro homicídio, mais a lesão grave da Michele, eu chego a 4 anos a pena. Se eu não aproximo, eu chego a 4 anos de pena. Só que nós temos ainda um agravante na situação. Qual é o agravante? O fato dele ter passado a pista de rolagem por faixa contínua. Neste fato, eu ultrapassaria 4 anos. Então, não cabe acordo de não persecução penal nessa situação. Entendeu? Então, se você se atentar aos autos do processo e poder olhar o processo e fazer uma análise profunda do que está ali, você vai perceber que a quantidade de pena a ser aplicado pelas 2 mortes, a lesão grave que ela sofreu, mais o ato de cometer esse fato ultrapassando faixa contínua e batendo em um carro em pista contrária, nós já ultrapassamos. E isso sem adentrar no fato se a pessoa tem ou não maus antecedentes criminais.